Meus amigos, o futebol e suas polêmicas. E agora surge uma das grandes. Afinal, que é a Superliga Europeia? Essa competição que os principais clubes europeus decidiram oficializar, criar e coloca frente a frente em confronto direto os principais clubes da Europa e a UEFA, a organização que cuida, que gerencia o futebol europeu como um todo, pelo menos por enquanto. Bom, nesse vídeo a gente vai esmiuçar e detalhar o que é essa competição, tudo que ela representa e tudo que pode vir a acontecer, porque essa história com certeza está apenas começando, tem muita coisa para acontecer ainda. Então já vamos começar falando porque é uma história até razoavelmente longa. Bom, a Superliga Europeia é uma competição que ela foi criada pelos principais clubes europeus e há algum tempo que ela vem sendo debatida na Associação de Clubes Europeus, né, a ECA, a organização que foi criada já há bastante tempo e que coloca ali como um bloco entre os principais clubes europeus, os presidentes e tal fazem parte e tentam definir os melhores caminhos para favorecer os clubes da Europa, né, os principais clubes europeus do velho continente. E já há algum tempo que a conversa, as discussões sobre criar uma liga independente da UEFA vem se tornando possível, vem acontecendo nesse cenário da ECA, né? Há bastante tempo, na verdade, algo mais de 2015 para lá. E no dia de ontem, né, no domingo, os principais clubes da Europa eles decidiram oficializar essa competição. Surgiu como uma bomba no cenário do futebol europeu, porque era algo ainda muito vago, que não tinha nenhuma certeza, era algo que vinha de discussões de anos, mas os principais clubes da Europa decidiram oficializar e inclusive se arriscando bastante. Eles colocam realmente em notas oficiais nos seus meios de veiculação oficiais dos clubes, e aí você tem desde o Real Madrid e o Liverpool, que são os 12 times que compõem essa lista. Vamos falar especificamente logo deles, né? Quem são esses 12 times? Bom, o bloco é composto, o bloco inicial da Superliga é composto por Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milan e Inter, e os 6 da Inglaterra, os 6 do top 6, Tottenham, Arsenal, Liverpool, City, United e o Liverpool. Eu acredito que eu tenha falado os 12 na sequência correta. Esses são os 12 times que decidiram assinar e participar dessa criação dessa nova competição, que seria gerenciada, sendo a principal diferença, é ser gerenciada pelos próprios clubes, ou seja, todo o valor que a competição movimentar, todas as responsabilidades de gerenciamento das partidas, de funcionamento, de como da gerência em si, me falta uma palavra melhor, da organização de todas as partidas, do regulamento, se dariam pelos próprios clubes, gerenciados pela comissão de presidência e de diretoria, que inclusive já foi definida a primeira. O primeiro presidente, o primeiro encarregado desse cargo seria o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e seus vices, o André Agnelli, presidente da Juventus, e o vice-presidente do United, que agora não vou me lembrar do nome dele, mas esses seriam os 3 primeiros a comandar. Esses 12 times estariam dispostos a fazer essa liga, no qual 15 equipes do futebol europeu seriam o básico da competição, elas seriam o principal da competição, e isso passa por essas 15 equipes não seriam rebaixadas. Essa é um dos grandes pontos que vem abalando o cenário do futebol europeu e gerando muitas críticas. Por quê? Seria um campeonato de 20 equipes, com 15 já pré-definidas, que elas participam de todas as edições, que elas não são rebaixadas, que não tem alteração independente do desempenho dessa equipe, ou seja, ela pode ser a pior do campeonato, mas como ela faz parte dos 15 iniciais, dos 15 pré-definidos, dos 15 maiores da Europa, digamos assim, ela não é rebaixada, ela não sofre nenhum rebaixamento, nenhuma punição, ela não deixa de participar, independente do resultado dela. E aí, seriam essas 15, inicialmente ainda não foram definidas as 15, a gente chega nesse ponto daqui a pouquinho, e 5 a mais que seriam por desempenho na temporada passada, aí nos campeonatos, nas ligas nacionais, provavelmente se você tem um campeão da Premier League, ele seria convidado a participar, como um Leicester, por exemplo, que foi campeão em 17, ele seria convidado a participar, mas sem vaga garantida em toda edição, como as 15.
Os 12 já estão pré-definidos, já muitos veículos de comunicação veiculam que eles estão já com o contrato assinado, pré-definido, toda essa galera já aceitou. Inclusive está rolando muita especulação de que o próprio Liverpool teria se desligado da UEFA, de que a própria Juventus teria dado esse processo teria iniciado esse processo de desligamento. O André Agnelli, presidente da Juventus, ele tinha um cargo na UEFA e, ao que tudo indica, já se demitiu. Ou seja, é um ataque direto, muito rápido e surpreendente. E aí, os 12 já definidos teriam já convidado inclusive mais 3 clubes, que seriam Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, que são as federações que faltam. Se você perceber, já tem os representantes da Federação Espanhola, da Federação Inglesa e da Federação Italiana. E entre as 5 principais ainda faltariam a francesa e a alemã. Só que essas federações, juntamente com os principais clubes, né, os 3, eles teriam recusado a proposta e não querem participar. Eles querem se manter fiel ao sistema da UEFA e da FIFA, ou seja, jogando as competições como a Champions, e inclusive a própria Copa do Mundo, que vem a ser uma das ameaças da UEFA para barrar. Já que a gente já definiu mais ou menos como seria essa competição, né, esse duelo de 20 clubes e tal, e vocês entenderam como funciona o regulamento, vamos ao que veicula essa polêmica inteira, o que pode vir a fazer essa história ser muito longa ainda. A UEFA, ela já teria recebido essa pressão dos clubes há algum tempo. Como eu disse, essa ideia de fazer uma nova liga, de criar algo que beneficie melhor os clubes, os gigantes europeus, não é de agora. E a UEFA já se sentia pressionada com isso e foi inclusive tentando ceder aqui e ali. O regulamento sairia nessa segunda-feira, sairia um novo regulamento que teria alterações no funcionamento da Champions em si. Ou seja, a Champions até 23-24 funcionaria como está hoje. A partir de 23-24 seria anunciado um novo regulamento nessa segunda-feira, de que com o fato de que a UEFA promete que esse regulamento seguiria mais o que os clubes europeus estão pensando para o futuro, que eles querem, algumas das exigências de que beneficiasse mais esses principais clubes europeus. Algumas das exigências basicamente são mais confrontos entre grandes equipes, mais jogos, mais partidas, para aumentar a veiculação de dinheiro, para aumentar a renda, o lucro dessas equipes, que na verdade é o principal ponto que envolve toda essa criação da Superliga, pelo menos ao que você vê de fora. E além desse aumento da competitividade, digamos, que os clubes bancam, claro que beneficiar as principais equipes em si, com exposição de marca, entre outros fatores, né? E a guerra vai ser declarada, porque a UEFA já se posicionou duramente contra. Da mesma maneira que os clubes se posicionaram de maneira oficial, a UEFA não deixou barato e em pouquíssimo tempo também se posicionou oficialmente. A UEFA cita o projeto, define como um projeto cínico e vai ser totalmente dura contra e impor restrições graves, segundo a própria instituição. A UEFA ameaça. A UEFA tem contato com a FIFA, então ela ameaça deixar os jogadores que são parte dos clubes, que é o principal fator que mais me abisma, assim. Os jogadores não têm nada a ver, as decisões partiram das presidências, né? Mas os jogadores que fazem parte desses clubes, que se eles realmente levarem à frente essa competição, os jogadores não participariam da Copa do Mundo, os jogadores fatalmente não concorreriam à bola de ouro. Você está falando dos jogadores das principais equipes europeias, que geralmente são os que concorrem à bola de ouro. Os times seriam banidos da Champions League por temporadas ou para sempre, dependendo de como funcionar a Superliga, de se ela for para frente. E, além disso, a UEFA tem as ligações com as federações nacionais. A federação que gerencia a La Liga, a Premier League, a Serie A Team. E essas instituições, inclusive, se mantiveram a favor da UEFA, e a UEFA já tem a ameaça também de que, se esses times levarem adiante esse projeto, eles serão banidos de suas ligas nacionais. O projeto inicial da Superliga passa por jogos entre as semanas, ou nos finais de semana, e no meio de semana, ou o contrário, na verdade, mas passa basicamente pelos times continuarem nas suas ligas nacionais, ou seja, o Real Madrid jogaria a Superliga como a Champions, seria a competição intercontinental, e a competição nacional ficaria intacta, como a La Liga, como a Copa do Rei, todas essas competições, mas elas são gerenciadas pela Federação Espanhola, que já se posicionou contra e ameaça banir também
ou no mínimo houve algumas especulações, inclusive, de que a UEFA rebaixaria essas equipes para a quinta divisão, ou seja, para as divisões inferiores. Então é muito doido a gente imaginar, por exemplo, um Liverpool, um United disputando a vaga para a quarta divisão porque foram banidos no cenário da Federação Inglesa. É muita coisa que vai acontecer ainda, porque justamente as punições prometem ser muito duras, mas isso não afetou o ímpeto das equipes europeias de oficializarem isso. Isso é o que mais me espanta. Eles não tiveram medo, eles oficializaram em página oficial do clube, em veículos oficiais do clube, e foi tudo muito rápido. Eles planejaram isso e parecem ter muita coisa a favor deles, porque para você planejar e colocar isso muito diretamente, sabendo que a reação seria muito dura da UEFA, como está sendo, você tem que ter alguma carta na manga. Não é possível, porque a UEFA, eu acredito que no geral, os clubes decidiram fazer isso para pressionar a UEFA e não conseguir a criação da Superliga em si, porque parece muito surreal você deixar os jogadores de fora da Copa do Mundo. Isso pode causar uma própria revolta no clube. Alguns veículos já indicam que o próprio Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, disse que se a Superliga for para frente, ele se demite. E isso vai acontecer em muitos clubes, porque é sonho de muita gente jogar Champions League, é sonho de muita gente jogar Copa do Mundo. E sem essa participação, sem a chancela da UEFA, eles seriam banidos. A UEFA tem poder para isso. Claro que é muito difícil no sentido de é muito duro, muito rígido você dizer que a UEFA vai banir os jogadores da Copa do Mundo, mas poder para isso, fatalmente ela tem. Então, para mim, isso acaba sendo mais uma estratégia dos clubes de pressionar e dizer, olha, a gente quer isso e a gente vai atrás disso. Vamos levar até o final, mesmo que a gente se ferre lá na frente. Mas no intuito de pressionar a UEFA, justamente esse regulamento que sairia hoje, da Champions a partir de 23 e 24, funcionar melhor para eles. Para mim, eles não se sentiram satisfeitos com esse novo regulamento e querem mais, querem que a UEFA ceda mais, que a UEFA ceda mais. Vamos ver se a UEFA vai ceder, porque é o que tudo indica. O momento da UEFA é justamente de vamos impedir que isso aconteça, vamos deixar claro que isso não vai acontecer e vamos punir os que participarem e os que estão levando para frente. Além de oficializar tudo como todos os clubes já fizeram, você tem a própria saída do Liverpool, de acordo com alguns veículos de comunicação, que isso com certeza colocaria punições rígidas aos clubes, porque é algo muito grande, você se desliga da UEFA. Então, basicamente é isso. É um campeonato que os principais clubes europeus fazem, que beneficia completamente eles, muito focado no valor econômico, porque eu não cheguei a estar no vídeo, mas apenas para participar, os 15 clubes que começam, na verdade os 20, né? Os 20 clubes que começarem, os que aceitaram os convites, os que aceitaram os termos, eles só pela participação, pela entrada na Superliga, eles vão ganhar 355 milhões de euros. Isso é 4 vezes o valor que o vencedor da última Champions League ganhou, mais do que 4 vezes. Ou seja, é um campeonato que vai ser fundamentalmente milionário, fundamentalmente com valores estratosféricos, algo que nunca foi visto. Isso elevaria muito o nível de futebol, porque vocês imaginam, se antes da pandemia nós tivemos contratações de 150 milhões de euros, 180 milhões de euros, se tornando cada vez mais normais, 222 milhões de euros no Neymar. Claro que a pandemia acaba com isso porque a crise econômica se instala, mas você tem os clubes recebendo 355 milhões de euros apenas por participar de uma competição. Isso dá lastro para as negociações avançarem exponencialmente. E aí você tem, claro, os vencedores, os que forem avançando na competição. Basicamente vai ser uma guerra que eu ainda acredito que vai render muito, porque a UEFA não vai permitir isso de jeito algum, pelo menos ela vai se esforçar para isso. Não existe vida de Champions League sem esses clubes, mas é mais fácil para mim, eu acredito, que os clubes cedam, porque você pode inclusive ter as próprias rebeliões nos clubes, de jogadores querendo sair, de técnicos se demitindo, porque isso afeta muito eles. E eles não foram em momento nenhum ouvidos, pelo menos ao que parece. A decisão é dos presidentes e dirigentes das equipes, e não passou por eles. Então é muita coisa que vai acontecer ainda. Eu só dei uma olhada aqui para ver se eu falei tudo, que eu fiz uma listinha aqui, e pelo que parece sim. Pelo que parece a gente pode encerrar o vídeo por aqui. Essa história vai render muito ainda. Qualquer novidade vai vir aqui no canal. Então, obviamente, você já se inscreve, curte o vídeo. Esse vídeo ficou longo, talvez seja o vídeo mais longo do canal até hoje. Então, valorizem o trabalho deste cidadão. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Espero que vocês tenham entendido o que se passa
o que é mais ou menos essa Superliga. E claro, deixem a opinião de vocês nos comentários, o que, é que vocês acham, principalmente dessas equipes não serem rebaixadas, de serem garantidas sempre, da questão financeira que pesa muito. E se vocês gostaram mesmo e querem apoiar muito meu trabalho, compartilhem para que vocês saibam que também gostam do futebol europeu, porque o conteúdo sobre o futebol do velho continente, o melhor futebol do mundo, sempre vai ter aqui no canal. Vou ficando por aqui, tchau, até o próximo.